Torcedor colorado, vamos para mais um giro de notícias do Inter, que derrotou o Corinthians, mesmo com vários desfalques. Após o jogo, a imprensa do centro comentou sobre a atuação do Colorado. Vamos acompanhar. O Bertozzi, é impressionante como o Wesley, a gente viu o golaço dele, ele assumiu uma condição de protagonista nesse Internacional, com vários desfalques também, o Inter. E o Wesley tem 6 gols, é artilheiro do time junto com o Ener Valencia na temporada. Se a gente olhar para o ano passado do Wesley, nem parece o mesmo jogador, né? Impressionante. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite, companheiro, boa noite, fã de esportes. Às vezes a mudança de áreas faz bem para um jogador, né? Um ambiente novo, um outro técnico, alguém que consiga explorar melhor suas características. Mas mesmo essa confiança que ele tem para bater de longe é uma coisa que ele não teve sempre, né? Olha só. E hoje foi um gol realmente escoltado pelos jogadores do Corinthians, a gente vai ver o gol daqui a pouco. Ele é escoltado, né? Ficaram olhando e assim, vai lá, meu filho. Um gol que dizia que, embora o Inter já tivesse um gol anulado antes, pelo impedimento do Alário, não era um jogo não era um jogo com múltiplas chances de gol, um jogo super aberto, era um jogo que para você desequilibrá-lo teria que ser provavelmente com um lance assim. E foi justamente o que aconteceu para o Inter. Então, no final das contas, pela inoperância ofensiva que o Birner já descreveu, o resultado fica justo a favor do Colorado, embora no segundo tempo eu tenha achado que o time abriu mão de muito controle, chegou a perder um pouco essa mão do jogo, chegou a dar possibilidades para o Corinthians crescer, e aí o Corinthians esbarrou nas suas próprias limitações. Mas uma coisa que eu acho muito comum a todos os times mais tradicionais que estão lá embaixo e que perderam hoje, é que todos perderam bem perdido, de forma indiscutível, não podem reclamar de falta de sorte, todos foram inferiores aos seus adversários e acho que explicam cada um a sua maneira por que estão nessa situação um pouquinho mais complicada. E hoje o Corinthians mostrou essas limitações. De fato, para você sustentar jogadores que entregam um pouco defensivamente, esses caras têm que entregar muito ofensivamente. E a gente não está vendo isso no Corinthians. Então o Corinthians hoje é um time que faz pouco ofensivamente e quando não tem a bola é um time desequilibrado. O que aumenta mais o valor da vitória do Internacional, né, Calçade? É que assim, se a gente pegar o time, está sem Rocher, Fernando improvisado na zaga, ele é volante, o Robert Renan improvisado na lateral, também não é a dele, está sem Borré, está sem o Ener Valencia. Dupla de ataque titular, né? Dupla de ataque titular fora, aí a gente está falando, Alan Patrick fora também, a gente está falando de lesão, a gente está falando de convocação para a Copa América, e esse time, claro, perdeu para o Vitória no final de semana, a gente sabe, mas vai oscilar porque são muitos desfalques, é muita coisa acontecendo, mas ainda assim conseguindo se superar para vencer o Corinthians, que aí a gente vê o mérito do Internacional e o demérito do lado do Corinthians, é que não conseguiu se aproveitar de um Internacional esfacelado para conseguir um resultado fora de casa. Tudo bem, Calçado? Olá, William, companheiros, boa noite para quem nos acompanha. O Inter ainda tinha jogadores que causavam uma certa preocupação. Tem Grenal, sim, no sábado. Pendurados com cartão? Pendurados, então poderia piorar ainda, agravar a situação do Internacional. O que chama atenção aí é que você tem quase que o Corinthians titular, que tem de melhor. Tá bom, não tem o Félix Torres. Não tem o Fagner. Não tem o Fagner. Nem o Romero. E nem o goleiro que estava fora, o Carlos Miguel. Exatamente, mas o Internacional está muito mais, assim, a ruptura é muito maior. Muito maior. Na ideia de jogo do poder. Então é assim, o que era possível colocar em campo. Então era um jogo muito delicado para os dois, porque convicção zero dos dois lados. O Corinthians não tem. E você olha o Corinthians, primeira bola, o Corinthians acerta no gol do Internacional, chute certo, um chute do Coronado de fora da área no segundo tempo. Então ele passa um tempão sem realmente causar danos no Internacional. E o Inter foi assim, baseado no Wesley, né? O jogo do Wesley. Do lado direito, corta para dentro, bate no gol, acelera, gerando muitos problemas para a defesa corintiana. Então o Inter, assim, no geral, obviamente, no placar mostra isso, foi superior ao Corinthians, que dentro da sua realidade e dos seus desfalques, ele foi mais competitivo. Mesmo jogando longe do Beira-Rio, o Inter se sentiu em casa no Orlando Scarpelli e se lançou ao ataque no começo do jogo. Nos minutos iniciais, Wesley acertou um chute bonito e viu Matheus Donelli fazer grande defesa para impedir o primeiro gol. Ainda no ataque, o Inter abriu o placar com Alário, mas o tento foi anulado por impedimento do atacante argentino. Depois disso, a partida ficou muito disputada e com as duas equipes disputando espaço no meio-campo. O Inter ainda seguia melhor em campo, já que o Corinthians encontrava dificuldades para fazer até mesmo o básico e não conseguia ultrapassar a linha do meio-campo. Já na reta final da primeira etapa, o gol saiu.
Wesley recebeu livre, conduziu e acertou um chutaço para abrir o placar para o Colorado.